Como seguir? Olha, cara, esse louco aí, deixa ele pra lá. Quem vai seguir uma pessoa dessa? Mas que Deus maravilhoso. Além de seguir, como nós lemos dentro da leitura da Bíblia Sagrada, Deus falou a respeito em Marcos capítulo 16, que os sinais seguirão aos que crerem. E nós cremos em sinais. Antes de eu estar chegando aqui, eu tive uma situação uns meses atrás. O que aconteceu comigo? Um médico, eu tenho um médico meu, ele é professor, um grande médico no Brasil, Dr. Gilberto Quadro, um grande médico do Hospital Oswaldo, um hospital alemão e Hospital de Medicina de São Paulo, Escola Paulista, ele é professor. E ele me acompanha há muitos anos, se tornou um amigo meu, eu evangelizo ele, e enfim se tornamos um grande amigo. Chegamos a um ponto que ele, há mais ou menos 10 anos, eu quero pagar ele e não paga. E não é uma consulta barata, porque eu acho que caro seria até na Europa. A consulta deles custa R$700, isso transmitido em euros, talvez 400 euros, 500 euros, por aí. Caríssima a consulta dele. Ele não cobra. Se tornamos assim. E aí detectou que eu estava com um tumor no fígado. E quando ele fez, ele falou: pastor Paulo, eu estou preocupado. Eu falei: o que aconteceu? Ele me mostrou a porcentagem do exame, ela é normal, 1,2. A minha estava dando 96. E não foi um erro, porque se foi feito exames e outros exames para comprar, e os três davam a porcentagem. Ele falou: isso, eu sou um médico e sou professor, o senhor está com um tumor enorme no seu fígado, e eu quero que o senhor vai fazer urgente uma tomografia computadorizada com contraste, que eu quero ver, vamos tomar alguma providência. E eu disse para ele o seguinte, dessa forma, eu sentado, falei: doutor Gilberto, o senhor se lembra que eu falei para o senhor, com esse sorriso aqui na 15 mil? Assim, o senhor se lembra que eu falei que Jesus, ele tem um xodozinho comigo, que Jesus me ama? Aí ele falou assim: é verdade, você já me falou isso. Ó, Jesus, ele tem um xodó na minha vida. Ele me ama. Eu não tenho isso, doutor Ricardo. Isso daí é para a glória de Deus. Eu não tenho isso. Eu vou fazer o exame, a tomografia. Eu não mostrei a minha esposa, mostrei algumas pessoas da igreja e tal, e mostrei o exame. Eu não queria deixar a pastora ela preocupada, que ela ia ficar preocupada. Eu não queria deixar ela preocupada. E eu fui fazer o exame, fiz o exame e pedi com urgência. O exame demora, mas eu fiz esse exame em 2 dias. Fiz em um dia e peguei no outro. Fui no laboratório, fizeram esse exame para mim e tal, fiz esse exame. Quando cheguei fechado, o exame de sangue, o exame de tomografia, cheguei diante dele, ele me trata o jeito. Coloquei na mesa dele, estava na minha mesa, na minha sala pastoral, esses exames. Aí ele chegou e abriu a tomografia. E ele disse assim: ai, graças a Deus, eu não sei o que aconteceu, mas você não tem nada. Aleluia! Glória! Aí eu falei assim para ele: o senhor se lembra que eu disse que Deus tem um xodózinho comigo? Ele falou: eu estou vendo que você é assim com o homem. Eu falei assim: sou. E ele olhou, o senhor não tem nada, pegou o exame. Todos. Fígado, normal, tamanho normal, normal. Tudo absolutamente normal. O seu fígado está melhor do que o meu. Aleluia! Glória a Deus! Falei: glórias a Deus! Aleluia! E esse Deus e esses sinais seguirão aos que crerem. E eu tenho certeza que você está aqui, não porque o pastor Romildo é bonito, não porque a pastora Helene é bonita, não porque o pastor Paulo é lindo. Não! Você
Deus. Aleluia. Vocês acreditam no sinal. E se porventura há algo que você de repente tem dúvida, havia um homem na Bíblia Sagrada registrado em Mateus que diz assim, que ele tinha dúvida e viu seu filho que caía no fogo, se espumava, e ele disse para Jesus, Jesus, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade, porque nós somos humanos. Ao mesmo tempo que nós estamos assim, de repente nós estamos assim. Somos seres humanos e Deus nos compreende. Mas esse homem aqui, ele acreditou. Um homem com um cajado, 3 milhões de pessoas, ele traz diante daquele Egito e atravessa aquele deserto. A Bíblia diz que havia uma promessa deles entrarem numa terra prometida chamada a terra de Canaã. E o Senhor repartia as 12 tribos de Israel, repartia a herança e dava a cada um. E aí conta essa história, porque Moisés andando e caminhando com aquele povo, se demorou 400 anos, 40 anos no deserto. Era para eles atravessar. Eu fiz essa travessia e fiz a questão de 1 ano. Que eu fui, já fui vários anos, eu fiz questão de fazer o seguinte, sem água, e fazer com um carro, e fazer, porque aquele deserto é aquela pista que não tem fim. E de fazer eu queria saber, eu queria sentir mais ou menos o que o povo sentiu, claro, de forma nenhuma petulância daquilo que eles sentiram naquela época, que a dificuldade não tinha carro, não tinha nada. Irmão, como era difícil. E eles tinham que estar lá diante do Monte Horebe, no Monte Sinai, para poder adorar a Deus. Eu fui e fazer. Como é difícil. Mas diz a Escritura que não entrou nenhum daquela geração, porque diz a palavra de Deus que eles murmuraram diante de Deus, reclamaram tanto. E é isso que hoje nós vemos nos vídeos, as pessoas reclamam tanto, irmão, e fala tanto da crise. Mude isso. Mais do que a Europa ou Portugal, vamos falar que estão dizendo que está em crise, talvez uma coisa real. Mas, irmão, eu quero incentivar você nesse dia, que você não está em crise, você está em Cristo. Aleluia. Glória. Sabe o que diz? Diz que eles murmuraram. Nós não podemos ser murmuradores. Sabe por quê? Porque há esperança. Há esperança. A maior amiga e parceira da alma é a esperança. Aleluia. Há uma esperança. Glória. Mais do que as coisas estão difíceis. E esta mensagem, onde você pensa que o pastor Romero, o pastor Helene, saem do Brasil. Vocês ouvem a notícia, o Brasil, nossa, maravilha, no sentido, a 6ª economia do mundo, nós passamos a Inglaterra, vocês devem estar acompanhando. A 6ª, emprego, tem muito emprego, tem muita coisa. Eu falei, pastor Romildo, e como tem vindo o português para lá? Eu tenho encontrado em todos os lugares, eu e a pastora, trabalhando. Quando cheguei faz 2 semanas, cheguei faz 3 semanas, cheguei 1 mês, 2 meses, e trabalhando no Brasil. Mas, irmão, eu quero dizer um negócio para você, incentivar você neste dia. Há uma esperança, e nós não podemos murmurar. Agora você imagina todo mundo sair quando se encontra a dificuldade, o país não tem como crescer. Mas mesmo assim, eu acredito em um Deus que faz sobrenatural, um Deus que faz milagre e maravilha. Porque eu sou um milagre de Deus vivo. E milagre não se explica. É verdade. Milagre não se explica, meu irmão. São coisas sobrenaturais que acontecem, coisas que nós não podemos imaginar, porque nesse mundo espiritual acontece. E aí diz que esse povo murmurou. E eu sei que você está aqui, você não é um murmurador. Porque você veio neste dia, nesta inauguração, e sabendo e crendo, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilha na sua vida. Aleluia. Deus vai abrir, porque nosso Deus é especialista de abrir porta aonde não tem porta. Ele é especialista. Independente do nosso grau de inteligência, ou de ensino, ou de estudo, ou da nossa família ser grande ou pequena, Deus faz coisas maravilhosas e Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. E olha que coisa interessante, diz que esse povo murmurou. Irmão, nós não podemos murmurar. Não podemos murmurar, acreditar na promessa de Deus. Porém levou e atravessou esse povo, entrou
homem chamado Josué e outro chamado Caleb nasceram caminhando no deserto. E Deus ensinou a Moisés, seja andando ou caminhando, conte a história. Introduza no coração deste povo a lei, introduza a palavra de Deus no coração dele. E como é bom nós termos pessoas que venham nos ensinar e falar desse evangelho, falar dessa palavra maravilhosa. E havia uma promessa de entregar a terra prometida para eles, Canaã, e repartir todas as terras. E diz a Bíblia Sagrada, em um momento da viagem, no momento da situação, Moisés conversando, quando Moisés faleceu, Moisés morreu, Moisés foi enterrado. Está lá onde que Moisés foi enterrado, a montanha que fica na Jordânia, e está lá enterrado Moisés, Miriam e o seu irmão, enterrado. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus levantou, porque Deus nunca para a sua obra, nunca. Você já viu na história? Eu fiquei sabendo se você estuda a história, e como é gostoso, eu sou apaixonado por isso. Mas nós temos história interessante no mundo. Uma delas é da antiga União Soviética, quem não conhece? A Rússia. Porque quantas vezes os homens quiseram terminar com o cristianismo? Quantas vezes você viu já isso na história de pessoas falando? E quando se levantou o comunismo, diz que iriam fechar todas as igrejas, destruir todas as igrejas. Nós vamos acabar com os cristãos aqui, porém, aqui nós vamos levantar o comunismo. E olha, você está vendo essas pessoas nunca mais vocês vão ver pessoas descalças, nunca mais vocês vão ver pessoas sem roupa, porque nós vamos fazer isso com o comunismo. Mas, porém, o cristianismo nós vamos acabar. Sabe o que aconteceu? Eles não resolveram esse problema. E o cristianismo continua e aumentou no mundo todo, e os problemas estão lá. Os problemas estão lá. E esse Senhor levou este homem, e a promessa de entrar e contando as histórias para ele veio falecer. Mas este homem diz que Josué e Caleb, diz que eles acreditaram, eles creram na promessa de Deus, na palavra de Deus, que eles iam entrar, e substituiu a Moisés, este homem chamado Josué. Substituiu, e num momento de repartir a terra, porque eles chegaram de uma cidade muito grande, uma cidade muito forte chamada Jericó, onde os muros caíram por terra, e para eles chegar diante da terra prometida. E você presta atenção, todo sonho, o seu sonho, não deixe ele morrer de forma nenhuma. Nós temos sonhos, sonhamos acordado, sonhamos dormindo, no nosso subconsciente, no consciente, nós sonhamos e queremos ver os nossos sonhos realizados, mas muitas das vezes desistimos. Saiba você que todo sonho, e quando nós queremos conquistar um sonho, existe barreira nas nossas frentes. Existe barreira. E meu irmão, não desista jamais. Barreiras, elas são para ser rompidas, e eu tenho certeza que você vai ver o seu sonho realizado diante dessa terra. Aleluia. Deus vai cumprir na sua vida. Glória a Deus. Sonhos, porque não pode morrer diante da sua vida. E diante desse sonho deste povo, Josué e Caleb acreditou, e um momento que foram repartir a terra, repartir aquilo que o Senhor tinha prometido, a herança que o Senhor tinha prometido ao seu povo de Israel, e prometido, chegou um determinado momento, diz que este homem, chamado Caleb, e diante de Josué, começaram a trocar uma ideia, conversar entre si, e diz assim, Josué e Caleb, você lembra o que disse Moisés, ainda nós caminhando no deserto, diante de Cades Barnea? E ele disse, olha, que o Senhor seria Deus, que o Senhor fez uma promessa para nós, que nós íamos alcançar a terra prometida, e que nós íamos ter por herança, cada um a sua parte. O que Deus está falando, você imagina o pastor Romero, sai lá maravilhoso, sexta economia do mundo, as coisas caminhando, descobrimos o pré-sal, que o mundo todo está de olho, as empresas americanas e europeias querendo, tá? Só para você calcular, eles estão calculando, meus amados irmãos, que
que aproximadamente o Brasil, aí foi mais de 100 anos de prosperidade só nesse pré-sal, nesse petróleo que foi encontrado. As aberturas são imensas.